Você conhece o caso do desaparecimento das jovens Pamela Jackson e Sherry Miller? O caso que tirou o sossego e confundiu os investigadores de Dakota do Sul por mais de 40 anos? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Diferente dos outros casos de desaparecimentos que eu já trouxe aqui, esse caso teve solução. Depois de 4 décadas, o desaparecimento das jovens Pamela Jackson e Sherry Miller foi finalmente solucionado. As meninas eram 2 jovens diferentes dos demais adolescentes de sua escola. Elas não bebiam e não frequentavam festas. As meninas eram de boa índole, trabalhavam e eram boas alunas. Certo dia, as 2 decidiram fazer o que os demais jovens tinham o costume de fazer. Isso era ir para festas e se divertir. Essa decisão foi a principal causa de suas mortes. Uma morte trágica que por anos ficou desconhecida por seus familiares e pelas autoridades. Para entendermos melhor essa fatídica história, vamos voltar um pouco no tempo. Voltaremos para horas antes do desaparecimento de Pamela e Sherry. Pamela e Sherry moravam em Vermilion, uma cidade localizada em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Na noite do dia 19 de maio de 1971, Sherry disse aos seus pais que sairia com sua amiga Pamela para patinarem juntas. Essa foi uma desculpa contada pela jovem aos seus pais. As meninas almejavam ir para outro lugar, porém elas sabiam que seus pais não as deixariam ir. As meninas não tinham o costume de mentir e eram jovens obedientes aos seus pais. Logo, os pais acreditaram nelas. Isso porque elas nunca tinham demonstrado interesse em estar em lugares como esses antes. Sherry então se despediu dos seus pais com um abraço e um beijo às 6h30 da noite e foi ao encontro de Pamela dirigindo um Studebaker 1960, veículo que seu avô havia emprestado. Sherry pegou Pamela e as 2 foram em direção à festa organizada pela turma do último ano. As jovens, que na época tinham 17 anos de idade, estavam animadas por finalmente estarem a caminho de fazer algo novo e diferente. Porém, mal sabiam elas que as coisas não aconteceriam da forma que elas haviam planejado. Todas as vezes que Pamela saía de casa, sua mãe deixava a luz da varanda acesa para ela, e quando ela chegava em casa, a mesma sempre apagava a luz. De madrugada, às 4 horas da manhã, a mãe de Pamela despertou e notou que a luz da varanda ainda estava acesa. Isso já fez com que ela começasse a ficar preocupada. A mãe de Pamela então caminhou até o quarto de sua filha e, quando chegou no cômodo, reparou que a cama da jovem estava intacta. A cama estava do mesmo jeito em que Pamela havia deixado quando saiu de casa. Nesse momento, a mãe da jovem sabia que algo poderia ter acontecido, pois sua filha não era de fazer isso. Ela jamais voltaria para casa tão tarde, e se voltasse, certamente ligaria para avisar sua mãe. No mesmo momento em que a mãe de Pamela estava sentindo sua falta, os pais de Sherry também estavam começando a ficar preocupados com a demora de sua filha em voltar para casa. Na tarde do dia 20 de maio, ambas as famílias foram até a delegacia local. Porém, lá eles foram informados que eles precisariam esperar pelas 24 horas obrigatórias para finalmente apresentarem o pedido de busca. Com isso, a polícia só começou a levantar uma investigação sobre os desaparecimentos das meninas no dia 21 de maio, mais de 24 horas após elas terem sido vistas pela última vez. Os pais não tinham muitas pistas a dar, já que as meninas não contaram para onde elas realmente iriam. Então a polícia foi até os amigos de escola das meninas para tentar recolher alguma informação útil. Foi dessa forma que os investigadores descobriram que as meninas não tinham saído para andar de patins. Ao invés disso, elas estavam a caminho da festa quando foram vistas por alguns colegas de classe pela última vez.
Um amigo da escola chamado Mark forneceu aos investigadores algumas informações sobre a noite do desaparecimento das meninas. O jovem contou que ele e mais 2 amigos se encontraram em uma igreja para procurar copos. Na festa, havia muita gente para poucos copos. Então os jovens foram até a igreja ver se lá eles encontravam o que queriam. Mark disse que no caminho encontrou Pamela e Sherry. E ao que parece, depois disso, as meninas começaram a segui-los de carro. As meninas contaram aos garotos que antes de chegarem ali, elas haviam ido visitar a avó de Sherry. Os 2 carros subiram a colina. Porém, em um certo trecho do caminho, o motorista do carro em que Mark estava acabou passando da curva em que eles deveriam entrar. Então, eles tiveram que fazer meia volta para retornarem à curva. Nesse momento, Mark olhou para ver se as meninas ainda estavam os seguindo. Mark contou aos investigadores que não viu as meninas e imaginou que elas haviam acertado o caminho e que já estavam na festa. Porém, quando eles chegaram na festa, não viram as meninas por lá. Após ter dado esse depoimento, os rapazes foram tirados da lista de suspeito, pois os investigadores não viram nada de suspeito na história em que Mark contou. Infelizmente, a polícia havia voltado para a Estaca Zero. Eles não tinham nenhuma informação em mãos que os levassem a algum lugar. Com isso, amigos e parentes começaram a imaginar inúmeras coisas, e isso resultou em vários boatos sobre o que poderia ter acontecido com as jovens. Primeiro, os investigadores pensaram na hipótese das meninas terem sofrido um acidente. Na mente deles, elas sofreram um acidente no caminho para a festa e caíram no rio Missouri. Uma busca não foi feita devido às correntes e à visibilidade ruim devido ao tempo. Os investigadores procuraram nas proximidades do local da festa marcas de pneus no chão ou na grama, porém nada foi encontrado. Logo, rumores de que as meninas teriam fugido começou a circular. A irmã de Sherry contou que a mesma havia contado para ela que sonhava em ser modelo e tinha muita vontade de viajar pelo mundo. A família de ambas achou a ideia um completo absurdo, porém para as autoridades isso não era impossível. Elas eram jovens e poderia ter se rebelado. Sherry tinha parentes na Califórnia. Logo, os investigadores fizeram contatos com os familiares de lá, porém ninguém havia visto as jovens. A fuga deixou de ser uma teoria para os investigadores quando eles descobriram que nenhuma das jovens havia sacado seu salário semanal. Então, com isso, elas não tinham dinheiro suficiente para viajar pelo mundo. O tempo passava e o caso ficava cada vez mais sem resposta. Os investigadores não tinham de onde começar. Eles estavam de mãos atadas. As famílias das vítimas nunca desistiram e nunca perderam a esperança de encontrá-las. O pai de Pamela saía todos os dias depois de sua refeição para procurar pela filha. Ele foi visto subindo as colinas por vizinhos e amigos durante anos. Ele estava sofrendo demais e não conseguia entender como alguém poderia desaparecer daquela maneira sem deixar rastros e sem deixar nenhuma pista. Meses após os desaparecimentos, uma nova e suposta pista havia surgido como uma luz para os investigadores. Um vizinho dos Jacksons contou aos investigadores que dias antes das meninas sumirem, ele ouviu uma conversa no telefone entre Pamela e um homem desconhecido. Na época, os vizinhos dividiam a mesma linha telefônica. Algo na conversa chamou a atenção do vizinho e quando ele contou às autoridades, chamou a atenção deles também. Na conversa, o vizinho ouviu o homem do outro lado da linha se referindo como David. E na conversa, o homem dizia que queria tirar fotos de Pamela. O vizinho também disse que ouviu David dizer que era estudante da Universidade de Dakota do Sul. Essa pista deixou os investigadores cheios de esperanças. Porém, sem um sobrenome, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Uma busca foi feita no local da festa, pois os investigadores tinham em mente que as meninas poderiam ter chegado lá sem que os meninos as vissem. Porém, a busca não deu em nada e o caso tornou a Estaca Zero novamente. Muitos anos se passaram com o caso das meninas arquivado. Foi só em 2004 que um novo procurador-geral do estado de Dakota do Sul
criou uma unidade especial para os casos arquivados. Nisso, ele se chocou com a denúncia do vizinho sobre o telefonema. A partir daí, o caso passou a ser visto como possível homicídio. Nessa época, os recursos para investigações já haviam sido aprimorados, e com isso eles foram levados até David Lincoln. Esse homem era um estuprador e sequestrador condenado a 227 anos de prisão. David se encaixou perfeitamente como suspeito, pois ele morava perto do local da festa. Diversas pessoas que conheciam David foram entrevistadas, e uma delas afirmou ter visto o carro que Shelly dirigia na fazenda de David. Além disso, essa testemunha contou que viu duas mulheres dentro do carro, uma supostamente caída sobre o volante e a outra sentada ereta no banco de trás. Essas declarações foram o suficiente para que um mandato fosse emitido e uma busca na fazenda fosse realizada. Os investigadores até acharam pertences femininos na fazenda, porém nenhum deles levavam a Pamela e a Sherry. Novamente, as autoridades voltaram à estaca zero. Após isso, um colega de cela disse aos agentes que ouviu David confessar o assassinato da jovem. Com isso, o colega de cela aceitou conversar com David usando uma escuta para que a confissão fosse gravada. E assim foi feito. O informante deu aos agentes uma confissão gravada. Todos acharam que após 35 anos o caso das meninas finalmente estava resolvido. David foi acusado de assassinato e sequestro, e o seu julgamento foi marcado para março de 2008. Tudo estava caminhando bem, até que semanas antes do início do julgamento, os oficiais descobriram que a confissão foi falsa. A confissão gravada foi totalmente fabricada pelo informante e outro preso. Com isso, as acusações contra David foram retiradas e os investigadores novamente voltaram à estaca zero. As famílias ficaram arrasadas. O pai de Pamela já tinha bastante idade. Ele morreu com 102 anos de idade por causas naturais. Ele procurou por sua filha até sua força acabar e faleceu 5 dias antes do caso das meninas definitivamente ser solucionado. No dia 15 de abril de 2014, um pescador viu o que parecia ser 2 pneus saindo da água. O sudeste de Dakota do Sul estava passando por uma seca na época, e isso fez com que o carro que Shelly dirigia na noite do seu desaparecimento fosse revelado. O pescador chamou a polícia, e assim que as autoridades chegaram no local, confirmaram que o carro era o que as meninas usaram na noite dos seus desaparecimentos. A placa foi identificada na chegada das autoridades, e lá mesmo testes de DNA foram realizados, e com isso confirmaram que os restos mortais encontrados dentro do veículo pertenciam a Cheryl e a Pamela. As meninas infelizmente perderam suas vidas acidentalmente. As autoridades concluíram que elas seguiram os meninos até um certo trecho do caminho, mas antes que chegassem na curva, elas perderam o controle da direção do carro e acabaram caindo na água. No carro não foi encontrado nenhuma lata de bebida alcoólica e nenhum vestígio de drogas. O caso foi solucionado só depois de 43 anos. No carro foi encontrado a carteira de motorista intacta de Sherry, uma bolsa, um grampo e um relógio. O que havia sobrado delas foi devolvido para suas famílias. E finalmente o caso que confundiu as autoridades durante décadas foi resolvido. Bom, essa foi a triste história dos desaparecimentos de Pamela e Sherry. Espero que tenham gostado da forma em que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.